Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Private Talks. Meu nome é Ana Carolina Shibata, eu sou Head de Novos Negócios no Itaú Private Bank. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Ana Luísa McLaren, fundadora do Enjoei. Antes da gente começar nosso bate-papo, eu queria contar para vocês um pouquinho da trajetória da Ana. Formada em publicidade, ela fundou o Enjoei, que nasceu como um blog para a venda de roupas e acessórios e se transformou na maior comunidade de moda de second-hand do país. Ana, é um prazer tê-la conosco. Seja muito bem-vinda ao Private Talks. Prazer o meu. Muito obrigada pelo espaço, pelo convite. Vamos conversar sobre isso. Acho que tem muita coisa legal para a gente falar. Legal. Ana, eu queria começar nosso bate-papo falando um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Eu sei que você é uma vendedora nata, mas queria saber como é que surgiu esse interesse por vendas e publicidade e como é que isso evoluiu até a criação do blog e depois a fundação da companhia. Isso é uma loucura, né? Desde pequenininha eu sempre gostei muito de vender coisa. Eu acho que eu queria, na verdade, ter autonomia. Então, eu vejo hoje, eu tenho 2 filhos, eu vejo as crianças também querendo vender alguma coisa para ter o dinheirinho delas. E aí elas querem gastar o próprio dinheiro. Me leva na banca que eu quero gastar o meu dinheiro. Eu falei, mas a mãe te leva na banca. Não, mas tem que ser com o meu dinheiro. Então, acho que isso é uma coisa da gente querer ter uma própria autonomia. Então, desde muito pequenininha, eu fazia também bijuteria. Eu vendia Contém um Grama, que na época era uma espécie... Ainda existe a Contém um Grama, era revistinha. E meus pais me estimulavam. Porque eles deviam achar até engraçado, né? Uma criança querer fazer isso. Eu vejo vários pais hoje em dia estimulando seus filhos nesse movimento. Mas eu me divertia muito. E eu acho que tem muito a ver também com comunicação. A venda tem a ver com essa troca humana entre pessoas. Eu vou tentar te convencer de uma coisa. Então, eu me divertia. E aí, a publicidade nada mais é do que uma venda também, né? Quando você estuda publicidade, você estuda para vender alguma coisa em grande escala, em diferentes formatos. Então, eu poderia dizer que a minha vida comercial, essa veia está em mim, e eu treinei isso na faculdade de forma técnica. E, sem dúvida, isso foi aplicado no Enjoei. Então, quando o Enjoei começou ali como um blog, a base do blog era o texto. Eu estava contando histórias sobre as coisas que eu queria vender. Então, muitas vezes as pessoas compravam as histórias e não necessariamente as peças. Então, essa vida do comercial tem a ver com uma autonomia, uma construção de autonomia, mas tem a ver também com relações humanas. Então, acho que isso tudo foi compondo. E como eu trabalhei muitos anos no e-commerce, a faculdade de comunicação acabou me levando ali no início dos anos 2000 para os grandes e-commerce que estavam surgindo e crescendo muito naquela época. Isso foi muito interessante, porque eu já estava, de alguma forma, muito inserida num ambiente novo, mas eu também muito nova, acabei me formando nesse espaço. Então, trazer a venda para esse lugar do online foi muito natural para mim. Então, tive o privilégio de, antes de começar o Enjoei como uma empresa de verdade, exercitar muito em grandes companhias e aprender do corporativo, aprender como as empresas funcionam por dentro. Então, foi uma construção que foi me levando até aqui. Você teve uma carreira executiva, né, passando por grandes empresas, você trabalhou no Google, Americanas, Shoptime e outras, antes de decidir se dedicar exclusivamente ao Enjoei. Como é que foi esse processo de transição de uma jornada de executiva para se tornar empreendedora? Então, eu lembro que na época da faculdade, tinha na aula de inglês, a gente estudava entrepreneurship. E todo mundo tinha muita dificuldade de falar sobre isso. Ninguém nem usava essa expressão do empreendedorismo. Antes eram empresários, os empresários que tinham empresas, e aí depois tinham os fundadores, os founders. Esse termo, essa nomenclatura do empreendedorismo, eu diria até que ela é recente. Na minha época ali de início de carreira, eu não sabia, eu quero ser uma empreendedora. Eu nem sabia, na verdade, o que eu queria ser. Eu estava ali cunhando uma história de vida, uma construção. E sempre muito dedicada nos meus trabalhos todos. Só que quando eu comecei muito cedo, antes mesmo de fazer a formação da faculdade, eu comecei a estagiar no primeiro período. Então, ao longo de toda a faculdade, eu também já estive dentro de companhias. E eu fui vendo como as companhias funcionavam por dentro. Quando eu fui para o Google, o maior interesse era ver o Google por dentro. Então, eu gosto muito também desse ambiente empresarial. E aí você vai se formando e você vai testando e querendo, de alguma forma, dar o seu tom, querer fazer do seu jeito.
Então, o Enjoei, ele começa dentro do IG, eu estava dentro do IG, e eu queria já fazer, eu via que existia uma oportunidade no mercado que era o seguinte: os e-commerces, eles transacionavam itens que eram bens de consumo comuns. Então, você podia comprar esse bem de consumo em qualquer um dos sites, né? Eles iam disputar preço, parcelamento, eventualmente uma oferta de frete, mas a oferta era sempre a mesma. E aí eu olhava para fora, via assim nos Estados Unidos, tinham outras ofertas já estava muito mais avançado, o e-commerce já tinha muito mais opções. Você podia comprar moda online, você podia comprar itens de decoração, coisas muito lindas e não necessariamente commodities online. E eu falava, gente, tem um espaço aqui. Só que eu era uma pessoa CLT, não tinha dinheiro de onde tirar, então como é que eu ia fazer compra de estoque para colocar online, tomar risco desse estoque? Então tinha o desejo, tinha a sensação de que havia o espaço, mas eu não sabia exatamente como executar aquilo. E aí a ideia era comprar algumas coisas em feiras de antiguidade, comprar algumas coisas de fornecedores e levar essa oferta para online. E assim a gente foi ensaiando, eu e Tiene, a gente fez um Enjoei juntos, e a gente já antes tinha essa ideia de querer fazer isso. Não, a gente não sabia que seria exatamente o Enjoei, sabia que tinha esse espaço para coisa legal na internet, assim, coisa que não fosse só geladeira e impressora. E aí um dia eu abri meu armário, e o armário estava lotado, e eu falei, gente, vai ser isso aqui. E lembrando, eu já tinha vendido muita roupa no estágio, porque eu fazia estágio e às vezes eu queria viajar, sei lá, juntar um dinheiro extra. Eu levava minhas roupas para vender para as minhas amigas e todo mundo ficava me achando muito doida. E eu vendia mais em um dia do que o meu salário inteiro do mês. E aí depois que eu vendia, todo mundo vendia também. Então eu meio que quebrava ali um mito, abria assim uma porta da esperança, todo mundo vendia junto. E assim a gente foi fazendo esse hábito. Então um dia eu abri meu armário, estava lá lotado, eu falei, quer saber, eu vou vender isso online. Em vez de levar para alguma empresa, vamos fazer um blog. E o diferencial do blog era que ele já era aberto para que as outras pessoas também pudessem vender. Porque a internet sempre, no meu entendimento, era um lugar de troca. Se eu tivesse um blog para escrever, eu ia ter um espaço de comentário. As pessoas iam comentar. Se ninguém comentasse um blog, qual seria o estímulo para você continuar escrevendo aquilo ali? Então, tudo na internet sempre teve troca. Eu falei, se eu vou vender, eu vou abrir o espaço. E um acesso super democratizado, né? Super. Eu falei, então já que eu vou vender, eu vou abrir a porta para que as outras pessoas possam vender também. Sem saber exatamente o que aquilo ia me custar de tempo. E aí eu fui saber exatamente no dia que eu lancei. Porque no dia que a gente lançou, eu fiquei uma semana sem dormir. Muita gente queria comprar, muita gente queria vender. E os processos eram arcaicos, né? Era tudo por e-mail e tal. Então ele começou desse jeito, até a gente sentir que a demanda era muito maior do que a nossa capacidade de operar aquilo de uma forma não estruturada. E aí a gente decidiu se estruturar e fazer a empresa. Muito legal. O Enjoei nasceu faz 15 anos, né? Assim, como Menina. você mesmo disse, como um blog. Uhum. E evoluiu para um modelo de negócio bastante pioneiro, com o objetivo de construir uma nova cultura de moda mais sustentável, né? Assim, o que te inspirou a construir esse modelo de negócios? E vocês tiveram algum benchmark que vocês usaram para construir isso ao longo do tempo? Não, quando a gente olha para o mundo inteiro, e eu acho que, de alguma forma, a tecnologia que estava disponível nessa mesma época que corroborou. Todas as empresas que são, de alguma forma, parecidas com o Enjoei no mundo, elas são mais ou menos da mesma época, ali de 2009, 2010. E o Enjoei foi a primeira empresa desse segmento no mundo a abrir capital. Então, o brasileiro, às vezes, a gente acha, tudo a gente copia, tudo a gente tem um benchmark. Não. Foi uma coisa que eu acho que era uma latência. As pessoas efetivamente precisavam entender o que fazer com aquelas roupas, porque tinha essa cultura da roupa, né? Há 15 anos atrás, roupa você só tinha um caminho: doar. Só que a verdade é que você doava aquilo que você já julgava que não tinha mais valor para você. Mas o que tinha valor, você nem doava e nem usava. Então, todo mundo tem ali aquele segmento do armário que fica assim, não, um dia eu vou usar, mas não vai usar. E você vai seguir comprando, e faltava um jeito de fazer com que aquilo encontrasse novos donos e novos usos. E a tecnologia que foi a mínima disponível naquela época, então ainda não tinha aplicativo. iPhone era início de iPhone. Então a gente começou como um site. Mudar até a nomenclatura pra gente como plataforma, depois app, etc., é tudo muito recente. Então, não tem um benchmark. Eu acho que isso também faz com que o Enjoei seja muito único na forma de se expressar, na forma de se comunicar, na inovação do próprio produto. Ele é muito único, a plataforma é própria, porque é uma demanda
muito dessa categoria de produto, né? Então, quando o Enjoei começou, outros players já existiam. Mercado Livre já existia. E eu, inclusive, vendia no Mercado Livre. Eu adoro, sou super fã. No entanto, para aquela coisa que eu queria vender, ou seja, para esse terninho, para qualquer coisa que eu quisesse mostrar de uma outra maneira, aquela plataforma não atendia. Então, a gente precisou criar uma plataforma para atender esse tipo de venda. E ao longo da trajetória do Enjoei, vocês passaram pelas principais etapas de crescimento estratégico do negócio, né? Vocês começaram levantando capital de grandes fundos de venture capital, como é o caso do Monax. Depois vocês atingiram um super marco, que é fazer o IPO da companhia. E desde então vocês estão nesse processo de expansão do negócio, seja com a entrada em novas categorias e agora mesmo com a expansão para as lojas físicas. Conta pra gente como é que foi esse processo e qual que é a responsabilidade, enfim, de ter uma companhia de capital aberto. Assim, crescer uma empresa, isso logo que a gente, antes de ter, inclusive, os fundos de investimento institucionais, a gente teve um grande amigo nosso, que é o Arnaldo, que foi o primeiro investidor. Ele investiu no blog. A empresa não tinha nenhum CNPJ. Mas ele conhecia a mim, conhecia o Thier, acreditava que a gente era capaz de fazer. E ele foi a primeira pessoa a dar aquele incentivo inicial, deu um pontapé inicial. E aí a gente teve a felicidade, porque como essa época não tinha esse playbook de startup que a gente vê hoje, né? Você faz um MVP e aí você testa o mercado e depois você apresenta a sua tese para os fundos. A gente fez o extremo oposto. A gente tinha um blog que já era o nosso MVP, tinha demanda, a gente fez a empresa sem a menor intenção objetiva de conseguir angariar mais dinheiro. Nosso objetivo desde o dia 1 era, eu sabia no primeiro dia quanto eu tinha que vender, que eram exatos 36 produtos, para conseguir, se eu vendesse 36 produtos por dia, eu ia ter dinheiro para pagar o salário do desenvolvedor. Então, o pensamento de estabilidade e longevidade, ele vinha desde o dia 1. Felizmente, a empresa cresceu muito, desde o início, ela sempre cresceu muito e muito bem. Os fundos vieram nos procurar. Então, a gente teve esse privilégio de ter sido acionado por fundos de investimento. Então, a gente teve essa alegria, essa sorte, e a gente conseguiu, à medida que a gente foi levantando recursos, que naquela época também não eram recursos enormes, fazer com que a empresa fosse dando os passos dela rumo ao que a gente está hoje. Naturalmente, quando a gente faz o IPO, a gente acessou um capital que a gente nunca tinha acessado antes, e a gente conseguiu fazer movimentos, inclusive, estratégicos, né? Ano passado a gente comprou o Elo7, a gente adquiriu 25% de participação da maior rede de franquias do país, de moda infantil, que chama-se Cresci Perdi. Então, à medida que a gente acessa o capital, você vai fazendo com que você vai tendo condições práticas de fazer com que esse mercado avance de forma geral. E ter o Enjoei por trás tão bem sucedido, referência nesse segmento, obviamente ajuda a fazer esse tipo de associação e a consolidar o mercado. Então, é sim muita responsabilidade, mas eu diria que é a mesma responsabilidade que a gente sempre teve desde o início. Porque a gente tem um monte de família que depende dessa plataforma, das plataformas, né? Enjoei e Elo7 movimentam mais de R$1 bilhão por ano, e de uma economia que, se a gente não estivesse fazendo, não estaria sendo movimentada da maneira que está. Então, acho que é a mesma diligência de sempre, e com uma frase que o Arnaldo me disse lá atrás: Ana, sabe o que acontece com empresa que não cresce? Aí eu falei, o quê? Ele morre. Então, crescer não é não é um capricho. Opção, né? Exatamente. Legal. Bom, o Enjoei tem tido, né, acho que tem tido muito sucesso nessa curva de crescimento, com uma expansão grande dentro desse ecossistema. Acho que você mencionou a aquisição do Elo7, que permitiu a entrada em novas categorias. Teve a aquisição também da participação do Cresci Perdi, que permitiu a expansão para esse canal offline, juntamente com todo o fortalecimento da cadeia de valor, e aqui principalmente a questão logística, né? Qual foi o racional para a expansão para esses novos segmentos e para o mercado de lojas físicas através de franquias? Então, isso é um desejo nosso, né? Então, o Enjoei é essa plataforma que muitas pessoas conhecem, mas ainda tem muita gente para conhecer, que movimenta um monte de produtos e itens por dia no Brasil inteiro, mas que estava ali num ambiente etéreo, que eu digo que é etéreo da internet. Então, já tinha esse desejo de trazer a marca para o mundo físico. Porque quando você coloca essa marca na rua, você de alguma forma tangibiliza. E quem é vendedor do Enjoei faz esse movimento diário nas cidades de pegar o item que foi vendido e fazer o drop desse produto, que é entregar esse produto em algum lugar.
E aí já vinha esse desejo de falar assim, se eu boto essa marca, se eu espalho essa marca, eu concretizo até como um hábito, né, de uso, eu normalizo de uma outra maneira, faço com que toda a população veja ali um ponto de drop do Enjoei. Um ponto do Enjoei na rua. Se eu levo essa marca para o mundo físico, eu ganho uma força muito interessante até para a plataforma digital. Então, a gente foi estudar muito esse mercado do usado na rua. Acho que o Enjoei fez esse movimento. Então, quem tinha preconceito de brechó ou de roupa usada deixou de ter. E a ideia é como eu levo esse Enjoei tão legal, tão moderno, para o mundo físico. Então, a gente estudou muito isso. E como a gente tem operação no Brasil inteiro, se a gente fosse fazer isso por conta própria, seria um processo muito mais demorado. Então, levar através das franquias é permitir que o Enjoei esteja em diversos locais, fazendo essa função física de levar o Enjoei para o mundo concreto, real, humano, de uma forma mais rápida e escalável. Então, também é um jeito de você reforçar o modo de consumo. Tem a ver com a estratégia de mudança de hábito, tem a ver com a expansão de empresa, tem a ver com expansão de categoria. Então, o Cresce Perdi está totalmente no nicho do infantil e no Enjoei a gente vai atacar masculino e feminino. Então, são passos que a companhia vai dando e à medida que ela está totalmente penetrada no país, a própria plataforma online se beneficia. Legal. Vamos falar um pouquinho sobre cultura, né? Como é que vocês fazem para fomentar um ambiente de inovação e criatividade no Enjoei? Tem práticas específicas, assim, a gente percebe muito na sua conversa, assim, o que isso vem, assim, vocês nasceram de uma maneira super inovadora e criativa. Como é que vocês fazem para incentivar isso no dia a dia, ainda mais agora que a companhia tem uma escala muito maior do que tinha no passado? Eu acho que isso vai dar, de alguma maneira, transmite, né? À medida que Tia e eu, a gente é apaixonado por criar. De alguma maneira, você empreender tem a ver com você tirar uma coisa que não existia para um lugar que passa a existir. E isso demanda criação constante na prática. Você tem que criar aquela empresa todo dia, né? Agora, a operação de lojas físicas e de franquia é um exercício completamente novo, que a gente tem que aprender do zero e criar isto do zero, porque não é da nossa natureza replicar. E aí, à medida que a gente vai contratando as pessoas que trabalham com a gente, elas se identificam com isso. Elas também concordam com isso, elas querem fazer isso. E é muito bonito ver, porque à medida que a empresa chega num determinado tamanho, essa empresa vira uma plataforma para que eles também criem. Então, é muito legal porque empresas podem oferecer milhões de coisas para as pessoas que trabalham nelas, né? Um conforto, certamente um status, mas quando ela também é uma plataforma para que você exerça a sua criação, para que você coloque o seu tom ali, isso que você está fazendo aqui, apresentando esse podcast, isso é uma coisa que nutre a alma de quem trabalha lá. Eu acho que essa empresa não vive sem essa criação constante. Então, tudo lá, assim, o tapete que a gente tem no escritório, depois se vocês forem nos visitar, é criação do time de criação. Então, ela respira isso. E eu acho que, de alguma forma, os clientes sentem isso também e criam nas suas próprias lojas, alimentam lojas bonitas, querem participar desse ambiente. Então, é como se toda essa comunidade concordasse e quisesse criar a partir dessa empresa. E a própria cultura dos fundadores de dar essa autonomia para que as pessoas consigam, né, assim, tirar um pouco extrair o que é melhor em cada uma delas. Não, né? é um barato, a gente se diverte. Quando a empresa para de nos divertir é porque tem alguma coisa errada, porque aquele é o nosso lugar. É isso aí. Falando um pouquinho sobre tecnologia, né, quais foram as tecnologias que foram cruciais para vocês conseguirem escalar o Enjoei? E como é que vocês continuam inovando na plataforma justamente para melhorar a experiência do usuário? Olha, vou te contar, talvez, acho que o público que vai nos assistir vai compreender, mas talvez a turma mais nova, quando o Enjoei começou, eu tirava foto com câmera. Já faz até tempo que eu não conto isso. Com câmera, aí fazia o download das fotos pro computador com telefone, com fio, né? E aí fazia o upload no blog. Você imagina, por isso que eu digo que todas essas empresas no mundo deslancharam a partir do momento em que a gente, logo depois ali, veio o telefone celular em que a gente tirava foto e já estava online. Pensa que não, mas se hoje em dia as pessoas podem falar, eu não faço a minha loja porque eu tenho preguiça, já imaginou o que era tirar foto com câmera e fazer download com cabo e etc e tal? Então tudo era muito mais complexo. Hoje em dia, para eu fazer o drop do produto que eu vendi, eu só levo meu telefone e mostro um QR Code. Eu não preciso imprimir uma etiqueta.
Por muitos anos a gente tinha que imprimir uma etiqueta. Imagina quem tem impressora em casa hoje em dia, ir até o correio. Antes só tinha a opção dos correios. Então, para abrir esse mercado, a gente teve que transgredir em muitas frentes. A gente tem que puxar os nossos fornecedores para as demandas que a gente precisa. A nossa própria plataforma não é uma plataforma que eu posso comprar num servidor de tecnologia, num software as a service. A gente teve que fazer a nossa plataforma. Então, eu diria que, assim, o telefone celular ou até o próprio iPhone foi um agente de transformação muito importante. E certamente ela só vem ajudando. Tudo que é tecnologia ajuda. O Enjoei se tornou uma referência no mercado de second hand, né? Como é que você vê a evolução desse mercado no Brasil e no mundo? Olha, isso, felizmente, a gente diz lá no Enjoei com muito orgulho que, como a gente fez essa plataforma muito fresca, muito alegre, muito moderna, as pessoas que não considerariam vender com a gente, ou vender mesmo suas peças, a partir de uma experiência muito bacana, consideram. Então, a gente sempre tenta inspirar as pessoas a trazer para esse novo movimento. Quando você compra alguma coisa no Enjoei, e você recebe uma coisa muito legal, aquilo te alegra. Você fala, nossa, mas eu comprei isso, é usado, nem me dei conta de que é usado. Você começa a não fazer nenhuma diferença entre novo e usado. Então, a partir do uso, quando você vende um negócio, também é tão legal você vender, achar alguma pessoa que realmente quer aquela coisa que você não quer mais, você se sente até muito responsável de mandar aquela coisa para essa pessoa. Então, É uma maneira de democratizar até esse empreendedorismo que vocês têm, muito. né? A partir do uso, eu acho que é educacional. Uma vez que você muda essa cabeça, não tem caminho para trás. E aí, como eu vejo isso nas civilizações, assim, de forma geral, no Brasil, quem já conhece o Enjoei já mudou o mindset. Não tem como você andar para trás e falar assim, eu vendi, agora não vendo mais. Não tem isso. É para frente que se anda. E muitas culturas, então, na Europa, acho que isso já está muito difundido. No Japão, quanto mais educada a população, mais disponível ela está para esse tipo de movimento. E eu acho que isso tem a ver com educação na prática, né? Com responsabilidade, com ter noção do outro, ter noção do mundo. Então, eu acho que a gente aqui no Brasil tem um caminho longuíssimo pela frente, mas que não tem caminho para trás, porque a própria moçada que já nasce, está na escola hoje em dia, talvez eu, se tivesse tido um Enjoei lá atrás, teria vendido a minha casa inteira. Né? Ia ter tido bem menos trabalho para vender o que eu vendia lá, com meu pai e minha mãe me ajudando, mas teria vendido tudo. Aos poucos a gente vai caminhando por uma economia mais sustentável, né? Sim. Ana, você é um super exemplo de uma mulher bem-sucedida, né? Assim, a gente fica muito feliz de tê-la aqui com a gente. Você fundou uma empresa que nasceu como uma startup e é uma referência em inovação. Abriu capital em bolsa e no meio desse turbilhão, que a gente sabe como é que é, você construiu uma família e teve 2 filhos, né? Conta pra gente, enfim, o que você aprendeu ao longo dessa trajetória e o que você gostaria de compartilhar com outras mulheres. Olha, eu aprendi que é possível. Então, é super possível. Eu tive muita ajuda também. Eu acho que é muito importante saber que a gente tem que ter ajuda. Faço muita terapia. Acho que ao longo do processo você tem muitos movimentos, muitas fases muito difíceis. Mas é possível. Assim, o dia tem as mesmas 24 horas para todo mundo. Se você tiver... Eu acho que o amor que move uma casa, uma família, também move uma empresa. Então, se você quiser muito fazer qualquer coisa que seja, acho que esse que é o lance, tem que querer muito. É super possível. E aí é com dedicação, com horário, disciplina. Hoje em dia as pessoas perguntam, se minha vida é uma completa maluquice. Eu digo com tranquilidade que minha vida não é uma completa maluquice, é uma vida normal. Eu faço ginástica, eu levo as crianças na escola, eu volto para casa num horário absolutamente satisfatório. Então, algumas fases mais críticas, mas como qualquer pessoa que trabalha em qualquer lugar e que esteja dedicado a construir uma vida, enfim. Então, acho que saber pedir ajuda, saber quando tá difícil, tentar identificar quando tá difícil, recorrer a pessoas que sabem mais que você em diversas matérias. E eu acho que também tá muito tranquilo em não saber muita coisa. Porque imagina, gente, quando a gente foi fazer a IPO, eu liguei pro banco e falei, me explica como é o processo do IPO. Ter uma tranquilidade em perguntar. Eu sou muito perguntadeira, então eu não passo nervoso. Tudo que eu não sei eu pergunto. Não finjo que sei as coisas. E é isso. E aí a gente vai levando. Vai se desdobrando e vai indo. Ana, considerando a sua experiência com o crescimento e a consolidação do Enjoei, quais dicas você daria para empreendedores que buscam não só
expandir os seus negócios, mas fazer isso de uma maneira cada vez mais sustentável e responsável? Acho que não dá passos maiores que a perna. Acho que tem que arriscar, tem que ter uma certa coragem para fazer qualquer coisa que seja nova, mas dentro de um limite saudável, acredito eu. Então, a própria empresa, isso é uma coisa que eu sempre falo, a empresa pede. Então, eu vejo que às vezes as pessoas têm uma ideia e tem pouca atividade ainda. Então, quantas vezes ali no início da empresa eu fazia coisas que a empresa precisava de mim. Não era porque eu já tinha trabalhado em várias outras empresas e que eu já tinha um determinado nível que eu não ia fazer o que a empresa precisasse de mim. Então, o que eu quero dizer com isso? Não adianta você ter uma empresa e vou montar um time. Primeiro, não monte time, assim, faça você tudo que a empresa precisar que você faça sozinho, até que você precise de alguém, porque senão você não vai conseguir crescer. Então, indo contratando com calma, à medida para que você tenha um crescimento responsável. Então, eu penso que deixar a empresa te pedir também é uma coisa boa. Ana, e quais os próximos passos do Enjoei? Né? Existem outros segmentos ou mercados que vocês queiram expandir ainda dentro desse ecossistema? Tem muitos, né? Então, assim, quando eu falo moda é uma categoria, né? Moda que eu digo é roupa, acessórios, tudo que diz respeito ao universo da moda, tanto no feminino quanto no masculino, é uma potência enorme no Enjoei. Mas a gente tem outras categorias, né? Então, a gente tem eletroeletrônico, móveis, a própria categoria de crianças é uma categoria muito grande. Então, se você pensar que a gente pode solucionar essa demanda do usado, essa necessidade de vender as coisas que a gente não usa mais, que eu digo que são os usados, obviamente dentro de uma escala de tempo, é um mercado muito grande. Então... É o one-stop shop do second hand no Brasil. Eu nem diria que é do second, assim, pode ser third, pode ser fourth. Eu acho que é fazer com que as coisas encontrem seus caminhos, assim, que a gente não fique tão limitado do ponto de vista de só tenho um lugar para comprar o novo, ou onde eu me desfaço das coisas que eu não uso mais. Então, são muitas categorias, é um mercado realmente muito, muito grande, e a gente, num país muito grande, né, continental. Então, a gente, cada ano é uma virada. E a última perguntinha para a gente fechar, quais são os próximos passos da Ana Luísa? Olha, menina, se eu soubesse, tava bom. Mas eu acho que os próximos passos são talvez os mesmos dos últimos 15 anos. É muita rotina, muita persistência, muito estudo para conseguir fazer e desafiar, né, estrategicamente para a gente conseguir fazer o Enjoei ter o brilho todo que eu acho que ele merece. Ana, adorei nosso bate-papo. Obrigada por compartilhar um pouquinho da sua trajetória com a gente. Foi um prazer tê-la aqui. Prazer o meu. Muito obrigada pelo espaço, pelo convite. Espero ter podido ajudar e iluminar todo mundo que queira participar desse movimento. Agradeço também a vocês que nos acompanharam até aqui. Esse foi o nosso último episódio da primeira temporada e em breve teremos mais. Obrigada.